Bom dia, amigos. 23 de maio de 2025, 4h15 da manhã, aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10h15 da manhã na Ucrânia, lá em Kiev, capital. Não tenho, como ontem, informações dos ataques de drones Shahid na Ucrânia. Ontem saiu bem mais tarde, aí eu coloquei como comentário fixado, primeiro comentário fixado. Mas hoje não tenho e não posso esperar. Eu tenho um compromisso na Vila Militar. O presidente do CNOR, Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, está viajando, está fora. E eu então vou representá-lo no CPOR, onde será a entrega da boina Azul Ferret. Todo estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro utiliza a boina azul, uma boina azul marinho, chama Azul Ferret. A MAN usa, os alunos, os cadetes usam a bolona Azul Ferret, os alunos do IME, Instituto Militar de Engenharia. Então, todo estabelecimento de ensino, aluno usa a boina Azul Ferret. No caso do CPOR, é o final do curso básico, né? Desde quando eles entraram em fevereiro, eles foram divididos em pelotões de infantaria e aprenderam o básico do soldado infante. Exercícios de patrulha, marchar, continências e sinais de respeito, coisas básicas. Aí isso termina num acampamento. Nesse acampamento tem pista de cordas, né, para travessia de curso d'água, tem um monte de atividades noturnas. E hoje, então, as famílias, padrinhos e madrinhas, vão entregar a seus afilhados a boina Azul Ferret, a partir da qual eles vão fazer a escolha das armas, quadro e serviço. Então, por exemplo, o pessoal de infantaria e cavalaria vai passar a aprender sobre exercícios de patrulha, etc. O pessoal de intendência vai aprender sobre logística, aprovisionamento, pagadoria. Muita gente se esquece de, por exemplo, na Ucrânia, o soldado que está lá na trincheira da Ucrânia defendendo a Ucrânia na guerra, ele tem que mensalmente receber dinheiro. Então tem um sistema de logística, de pagadoria, que deposita o salário dele todo mês na sua conta bancária. Então, muitas pessoas esquecem disso. No caso de guerra, ainda tem o serviço fúnebre, né? Providenciar saco plástico para todos os caídos e tudo que é referente às baixas na guerra. Então, tudo isso tem que ser ensinado. O pessoal de artilharia, por exemplo, o pessoal me pergunta muito o que é que o pessoal da artilharia faz. Então, a partir da escolha das armas, os artilheiros vão aprender sobre o tiro de obuses, uma bateria de obuses. Então, primeiro eles vão para o PO, posto de observação, aprender a identificar alvos com binóculo, localizar na carta. Carta é como o militar chama o mapa, né? O mapa topográfico. Então ele identifica na carta e por telefone, rádio, sei lá qual é o meio de comunicação, ele vai passar os dados do alvo para uma central de tiro. Muito bem, aí os alunos vão aprender lá na central de tiro o que é que tem que fazer. Recebe os dados do PO, né, do posto avançado, do observador avançado, localiza na carta e transporta para uma prancheta quadriculada, uma prancheta no qual uma circunferência, em vez de ter 360 graus, na artilharia ela tem 6.400 milésimos. Então, são pedacinhos, digamos assim, mais apertadinho para dar maior precisão. A prancheta do aluno, né? A prancheta de quem está na câmara de tiro, na central de tiro, transforma então aqueles dados da carta em elementos para o tiro. Na prancheta você lê, né? Em vez de ler distância, você lê um alcance. Cadê? Então, deriva é o ângulo horizontal. Você tem 6.400 derivas, provavelmente 3.200 para frente, para o lado inimigo, né?
E elevação é o ângulo vertical. Inclusive, quando se passa a elevação, é o comando também de carregar. Não existe um comando de carregar. Quando alguém dá a elevação e o C3 começa a mexer lá para calar a bolha, né? Levantar o tubo e calar a bolha. Quando a bolha está centralizada, é sinal que o tubo está naquela medida que ele recebeu. Isso aí já é um comando para o municiador carregar, né? Abre a culatra, carrega e fecha a culatra, essas coisas todas. Então, falei do PO, falei da central de tiro, falta falar da linha de fogo. Então, o aluno vai para uma linha de fogo que pode ter 4 ou meia dúzia peças, né, de obuseiros. Hoje, normalmente, é tudo 155 milímetros. Ainda resta no Brasil alguns 105 milímetros com alcance um pouquinho menor. E aí, na linha de fogo, o oficial vai aprender a apontar a bateria. Ué, mas por que apontar a bateria? Não é só olhar na luneta e ver o alvo, não. Na artilharia você não vê alvo nenhum. Você se esconde atrás de um morro para o cara não ver o clarão do disparo, atira por cima do morro pelos dados que você recebeu da central de tiro. Ué, então como é que você faz? Muito simples. Você coloca uma baliza num ponto atrás de toda a linha de fogo, né? Linha de fogo que eu chamo são 4 peças ou meia dúzia peças. Isso é uma linha de fogo. Lá atrás, o CLF, comandante da linha de fogo, finca uma baliza, né, pintada de vermelho e branco para facilitar ver no mato, e todo mundo vai virar a luneta ali para trás e fazer referência à baliza, de maneira que quando o tubo esteja zerado, né, nos 6.400 graus, ele está apontado para o zero, ele está virado para o norte. Então, toda a bateria está apontada com referência à baliza que está atrás dela. Toda vez que recebe uma deriva 3200, o cara registra a deriva, aponta na baliza, mas na verdade o tubo está virado para frente, para onde possivelmente está o alvo inimigo. Desculpa essa explicação lóngica, mas todo mundo vive perguntando o que é que a gente faz, então está aí dado a explicação, já que a mesma coisa que o aluno da AMAN ou do CPOR ou do NPOR está aprendendo é a mesma coisa que o artilheiro está aprendendo na Ucrânia e na Rússia, né? Não adianta. A base, o fundamento é o mesmo. Varia um pouco quando é um autopropulsado para um autorrebocado, né? Porque o autopropulsado tem um GPS próprio e hoje tudo é mais moderno, etc. Mas aí a explicação vai ficar mais longa ainda. 8 pessoas ficaram feridas em consequência de um ataque de drones a Ielets, na região de Lipetsk, informou o governador. Segundo moradores locais, a usina de energia foi atacada. Como resultado da queda do drone e do incêndio subsequente na zona industrial de Ielets, 8 pessoas ficaram feridas. Tá? Ielets é esse azulzinho aqui embaixo. Tá vendo onde está o cursor? Opa! Mas tem coisa lá perto de Moscou. Deixa eu descer. Lá em cima é Moscou. Tá? Aqui é o ataque de drones no Parque Militar Russo de Patriota. Tá vendo aqui em cima? Perto de Moscou? Então é isso, ataque de drones no Parque Militar Russo Patriota. Então, tivemos, segundo autoridades locais, 12 pessoas ficaram feridas em consequência de um ataque com mísseis em Ligov, na região de Kursk. É aqui embaixo, onde tem essa cruz aqui de feridos. Aqui é Kursk, tá? Aqui nessa região, ataque de serviços móveis de internet desligados em Oriol. E, basicamente, é isso. Putin disse que foi tomada a decisão de criar uma zona de segurança ao longo da fronteira entre Rússia e Ucrânia. As Forças Armadas estão atualmente resolvendo esse problema. Não sei, coisas que Putin diz só serve para entreter
o Trump, né? Porque a história... Os tiros de barragem aqui nessa zona continua. Então não mudou nada. E ele dizer que está criando uma zona ao longo da fronteira. Qual é a fronteira? É a fronteira real da internacional da Ucrânia, que é essa aqui de fora, ou a que ele acha que é fronteira agora aqui dentro? Então, sabe, vamos para as baixas, porque tudo isso é muito confuso. Foram 1.050 soldados, 2 tanques, 1 blindado de transporte de tropa, 43 peças de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguetes, 148 UAVs, 139 veículos de transporte de logística, tá? Então, aqui nós temos alguns filmes, aqui no Noel. Então, esse primeiro é a região de Poltava. Na região de Poltava, um ataque de UAVs e a queda de destroços destruíram uma instalação e danificaram 7 residências. Uma pessoa ficou ferida. O ataque também causou incêndio e interrompeu linhas de energia, deixando mais de 100 empresas e quase 1.800 residências sem energia elétrica. Outros 270 assinantes ficaram sem energia. Muito bom. Isso aqui é um drone Shahed derrubado em direção a Kiev essa manhã. Aqui embaixo, drones ucranianos atingiram a usina de energia de Yelets, na região de Lipetsk, como eu falei. Isso durante a noite. O local é usado pela Rússia para montar baterias para drones, mísseis, aeronaves e sistemas navais. Muito bom. Então, como vemos, ainda não saiu a informação da Força Aérea. Deixa eu dar um refresh aqui no Noel. Não tem. É essa mesma coisa. Então podemos ir para a galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Como eu gravo muito cedo, muitas notícias são de ontem à noite, né? Então, o príncipe Charles, do Reino Unido, disse que Putin está agindo exatamente como Hitler. Charles, inclusive, sabia de tudo em 2014, né? Aliás, muitos líderes da Europa sabiam e nada fizeram. E agora vão ter que gastar mais, porque se tivessem feito alguma coisa em 2014, não teriam os problemas que tem hoje. É aquele negócio. Alguns líderes da Europa ainda estão relutantes em fazer alguma coisa. Em não fazendo ou em não ajudando a Ucrânia, a coisa piora para toda a Europa. O Putin não está de olho só na Ucrânia.
O Putin quer pegar toda a parte europeia, da parte ocidental. Aliás, ele costuma... são dois idiotas, né? Quer dizer, dois idiotas não. O Trump é idiota, o Putin é esperto. Vocês vão ver no decorrer das notícias que ele botou em exposição lá um tanque Abrams. Bom, depois eu falo. Senão, cada coisa no seu lugar. A Rússia pode continuar a guerra no mesmo nível por 1 ou 2 anos e, depois disso, estará em sérios apuros, disse o eurodeputado finlandês Pekka Toveri. Em entrevista a esta mídia, o presidente da Comissão Parlamentar de Associação da União Europeia e a Ucrânia afirmou que, como a Rússia é uma ditadura, pode continuar a guerra por mais tempo, entre outras coisas, aumentando os impostos. Mas não com a mesma intensidade que está hoje, né? Todos os especialistas concordaram, a Rússia não pode continuar essa guerra para sempre. Portanto, a estimativa deles é que de mais 1 ou 2 anos, e depois disso a Rússia estará em sérios apuros. Hoje em dia, ouvir o que Putin ou Trump dizem é pura perda de tempo, né? O Putin mente e o Trump é louco. Ele um dia diz uma coisa e no dia seguinte muda, ele está perdido. Então, eu apenas coloco, porque afinal, o que hoje a gente quer saber é o seguinte: quanto tempo vai durar essa guerra? Então, essas informações nos ajudam a entender um pouco até quando eles vão esticar esta besteirada, né? Foi tomada, diz o Putin, foi tomada a decisão de criar a zona de segurança necessária ao longo das fronteiras Ucrânia-Rússia. Nossas forças armadas estão agora cuidando dessa tarefa. O trabalho está em andamento, disse Putin. Isso é a paz de Putin. Primeiro, qual é a tal fronteira que ele se refere que ele vai botar as tropas, Ucrânia-Rússia? Né? É a fronteira real de 1900 e sei lá quanto, ou a fronteira atual, né, com a invasão. Então, sabe, eu não sei se ele fala isso só para o público dele lá na Rússia, ou se fala para o mundo todo, sei lá, não sei. Já esse bobão, que age como um marido enganado, disse para o Bild: a guerra na Ucrânia não é mais prioridade para Trump. A União Europeia teme que os Estados Unidos suspendam as sanções e retomem as negociações com a Rússia. Líderes europeus já discutem um plano de ação em caso de traição de Washington. É bom que discutam mesmo, porque está na cara que os Estados Unidos vai abraçar o comércio com a Rússia em detrimento dos interesses europeus. Essa matéria já foi dada ontem, inclusive no Mundo em Revolução, então eu não vou tornar a dar a matéria, né? Como é que conseguiram afundar o navio mais avançado na cerimônia de lançamento ao mar lá na Coreia do Norte? Isso aí está no mundo, hoje no mundo militar. Então, procura no YouTube Hoje no Mundo Militar, que ele explica direitinho o que aconteceu. O que me interessa dizer é para vocês verem. A Coreia do Norte está fornecendo equipamento militar, né, principalmente obuseiros, para a Rússia. E com essa atrapalhada aí, você vê o navio mais caro de guerra que eles estavam fazendo, mais caro, mais avançado, na hora de sair da doca seca para o mar, resvalou, rasgou o casco e afundou. Então, isso é para você ver que tipo de equipamento a Rússia está recebendo. O Trump não é só um idiota, tá? Ele é cúmplice de criminoso. Olha, tem tanto adjetivo que vamos esquecer o Trump. Ele fica defendendo o amiguinho dele, né? Parece até um romance platônico. Aliás, nem sei se é platônico. Mas ele fica defendendo o amiguinho dele. E por essa exposição de troféus lá em São Petersburgo, você vê que a Rússia
está justamente diminuindo, criticando, atacando os Estados Unidos. Quer dizer, é impressionante como é que o Congresso americano não faz nada para defender o seu país desse ataque que o próprio presidente americano defende, tá? A Força Aérea de Defesa russa, né, a PDSV, perfurou a blindagem frontal da torre do M1A1 Abrams, né, o tanque mais caro, mais poderoso do mundo, né, que diz o americano. Então, tá lá em uma exposição de novos troféus em São Petersburgo. Até quando o Trump vai permitir que a Rússia achincalhe o seu país? Assim terminamos mais dessa edição. Desculpa a correria, mas eu tenho uma formatura muito importante hoje na Vila Militar, tenho que sair correndo. Por isso que eu já estou inclusive uniformizado. Hoje é a entrega da boina azul Ferrete aos alunos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. A boina azul Ferrete, para todos os estabelecimentos de ensino, Academia Militar das Agulhas Negras, o Instituto Militar de Engenharia, todo estabelecimento de ensino utiliza essa boina azul Ferrete. É uma boina azul marinho, né? Então, todo aluno de estabelecimento militar do Exército usa a boina azul Ferrete. Mas quando ele chega na AMAN, no IME, CPOR, não importa. Quando ele chega em qualquer... Ele vem da vida civil. Alguns não. Alguns passam pela SpaceX, então isso é feito lá na Escola Preparatória de Cadetes. Mas aqueles que vêm da vida civil precisam passar por uma adaptação ao regime, à hierarquia, à disciplina, aprender a marchar, aprender a cumprimentar. Tem uma série de coisas básicas que são dadas em todo o início de todo curso militar. E isso é coroado, inclusive, com um acampamento. Nesse acampamento existe um monte de oficinas de dia e de noite, né? Então, de noite, por exemplo, tem uma oficina que é para você ver como é que o barulho se propaga a grande distância. Então, por exemplo, alguém que esteja andando com um cantil meio cheio, quer dizer, o cantil está na metade, não parece, mas de noite o barulho dele caminhar, o barulho do chacoalhar da água, a gente ouve de noite. Então, existe toda uma oficina mostrando para o aluno esse tipo de coisa. De dia, por exemplo, tem pista de cordas. Então, falsa baiana, comando crown, uma série de maneiras de você atravessar curso d'águas com cordas. Isso é feito tudo nesse acampamento. E aí, a coroação do acampamento é a cerimônia de entrega da boina azul Ferrete, que vai acontecer hoje de manhã, né, daqui a pouco, 9 horas, no CPOR do Rio de Janeiro. As famílias são convidadas e padrinhos e madrinhas é que entram no pátio de formatura e colocam a boina nos seus afilhados. Um abraço a todos, um abraço sempre ao Carlos Caldeira, que não conseguindo enxergar as letrinhas da galeria de abraços, eles nos ouvem por celular. Então, por isso é que eu tenho que todo dia mandar um abraço aqui para ele nos ouvir lá de Salvador, Bahia. Gente, até amanhã, se Deus quiser.